Gosto muito de esportes, porque cuido da saúde e ainda me divirto ao jogar. Há tantos esportes que podemos praticar, todos eles vão nos beneficiar. Olá, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje iniciamos a nossa aula com um climinha bom de esportes, né? Capítulo 4, estamos iniciando o nosso módulo 2, tá bom? Esportes, desafios para a vida. Escutem. Vocês gostam de esportes? Quais são os esportes que vocês gostam? Vocês praticam esportes? Por que nós devemos praticar esporte? Quais os benefícios de praticar esporte? Vocês sabem me dizer? Bom, praticar esporte traz muito benefício. Quais são os benefícios, professora? Olha, além de elevar a autoestima, ele ativa a nossa capacidade mental, ele fortalece os nossos músculos, o coração, os ossos, elimina o estresse acumulado durante o dia, tá bom? E além disso também, ele promove a participação, a interação em grupo, ele ajuda a desenvolvermos o respeito, a empatia. O esporte ele é muito importante e nós devemos praticar o esporte cotidianamente, certo? Então, vamos observar o nosso capítulo aí. Olha, nós temos uma imagem, observe bem a nossa imagem. Que imagem é essa? Hein? Que imagem é essa? Vocês conseguem observar? Praticar esportes é encarar desafios e superar obstáculos. Além de fazer bem à saúde, ele proporciona autoconhecimento, respeito a regras, a convivência em equipe. Quem vive o esporte vive melhor. Olha só! Que esporte é apresentado nesta imagem? Eu quero que vocês façam essa reflexão. Que esporte é apresentado nessa imagem? Quais são os seus esportes favoritos? Vocês têm algum esporte favorito? Na sua opinião, qual é a importância do esporte na vida de uma pessoa? O que vocês acham, hein? Eu quero que vocês reflitam sobre essas questões, certinho? Então, sabemos que o esporte é importante, né? Então, por que ele é importante? Eu quero que vocês reflitam direitinho sobre essa questão, tá bom? Agora vamos avançar no nosso livro didático, vamos lá na página 10, lembrando que nós estamos no nosso livro didático, módulo 2, tá bom? Na disciplina de português, certo? Bom, aqui na página 10, nós ainda vamos ter um probleminha de matemática, tá bom? Mas calma que nós vamos chegar aí. Bom, na página 10 nós temos aqui um texto, falando sobre um texto, e nós sabemos que os textos, eles têm muitas finalidades, tá bom? E que depende de acordo com a disciplina que estamos estudando. Além disso, os textos, eles podem ser um enunciado, que é o nosso exemplo de hoje, tá bom? O enunciado. O que é o enunciado, professora? Especificamente, um enunciado de problema matemático, ele tem como objetivo apresentar dados e criar uma situação-problema para análise e reflexão do leitor. Lembra que nas nossas avaliações, nas nossas atividades, lá nas questões de matemática, geralmente antes da questão tinha um textinho? Pois isso é um enunciado, tá bom? Ou seja, nós estamos apresentando as informações sobre a questão, tá bom? Que serão solucionadas essas questões. E o enunciado, ele serve justamente para nos oferecer os dados para realizarmos a nossa conta, a nossa subtração, ou a nossa adição, multiplicação, divisão, certo? Vocês já viram o enunciado, né? Que as nossas questões, as nossas atividades, todas elas tinham enunciados de matemática. Mas vamos ver agora um enunciado. Nós vamos ter aqui um exemplo no nosso livro didático, tá bom? Que é esse exemplo que está aparecendo aí. E aí eu vou querer que vocês observem muito bem ele, tá? Vamos lá.
Aqui nós temos a nossa questão, tá bom? Vamos observar primeiro o enunciado principal. O primeiro enunciado. A questão é questão 4, tá? E fala o seguinte: veja os resultados dos jogos disputados pela equipe A em um torneio de basquete. Olha, ele está apresentando o nosso problema, tá bom? Aí aqui eu tenho as informações. A equipe A, quantos pontos a equipe A teve em relação à equipe B, e a equipe A em relação à equipe C, em relação à equipe D, em relação à equipe E, em relação à equipe F. Olha, tá apresentando as minhas informações. Eu tenho a ilustração representando o jogo de basquete, o torneio de basquete. E em seguida, eu tenho as questões que tratam sobre o que o meu problema está pedindo. Olha, de acordo com as informações desse placar, lembrando que o placar é esse aqui que está apareceu agora, a letra A pede o seguinte: quantos jogos a equipe A disputou nesse torneio? Essas informações estão no nosso placar. Quantos jogos essa equipe venceu? Quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Qual foi a média de pontos dessa equipe por partida? Não é para vocês responderem essas questões, tá bom? O objetivo aqui é que vocês consigam compreender e interpretar um enunciado matemático, tá bom? Que vocês consigam ver que é necessário interpretarmos o texto, o enunciado de matemática, para conseguirmos realizar a nossa operação matemática. E aqui no nosso enunciado nós temos todas as informações, tá bom? Nós temos apresentando o nosso enunciado, nós temos as informações em relação ao problema matemático, que aqui são os pontos da equipe A, que ela fez em relação às outras equipes. E em seguida eu tenho as questões específicas que o meu problema está perguntando, que no caso é a questão A, B, C e D, tá bom? E também eu tenho aqui uma dica de como eu posso resolver uma das minhas questões, como da questão D, que diz que a média de pontos por jogo pode ser calculada dividindo o total de pontos da equipe A em todos os jogos pelo número de jogos que essa equipe disputou no torneio. Ou seja, aqui eu tenho uma dica de como eu posso realizar as minhas operações matemáticas, tá? Certo? Então, já sabemos o que é o enunciado de matemática, qual objetivo ele tem, que é apresentar as informações sobre o nosso problema para que nós possamos conseguir resolver o nosso problema matemático. Tá bom? Seguindo daí, nós vamos lá para a nossa página 11, que agora na nossa página 11, nós vamos realizar a nossa atividade, tá bom? Aí nós temos a interpretação oral. A interpretação oral, ela questiona, a primeira questão pergunta: qual é o tema explorado no problema matemático lido? Qual é o tema? De que se trata esse problema matemático? É de um torneio de basquete, tá bom? Você pode escrever, crianças, nesse espaço aí no livro didático de vocês mesmo, tá bom? Na questão 1, certo? Aí nós vamos para a interpretação escrita. Onde essa atividade matemática foi publicada originalmente? Como é possível saber isso? Onde vocês encontraram essa questão matemática? Foi numa revista? Foi em um vídeo? Foi no livro didático, tá bom? Qual é o nome do livro didático? Aí vocês vão escrever bonitinho com lápis, certo? Em seguida, vocês vão para a questão 2, que pergunta: em quais outros lugares podemos encontrar enunciados de problemas matemáticos? Lembra que nós falamos no início do vídeo que nós podemos encontrar? Onde nós podemos encontrar enunciados de matemática? Em avaliações, apostilas, o que mais? Vocês vão colocando aí que eu sei que vocês sabem, certo? Aí vamos na questão 3. Qual a função desse enunciado de problema matemático? Assinale um X somente na resposta correta, tá bom? Tá perguntando em relação a esse enunciado aqui da questão da página 10, tá bom? Da questão 4, aqui da questão 4, da página 10. Qual o objetivo desse
enunciado matemático, desse problema matemático. E vocês vão ver aqui esse problema matemático, ele tem como objetivo apresentar, né, ao leitor uma situação problema, certo? E que para que possa nos fornecer informações sobre o conceito de matemática para a resolução de problemas. Aí vocês vão marcar somente um X em um quadrinho, certo? Aí a quarta, contorne no problema matemático da página 10 os elementos a seguir de acordo com as cores. Aí nós temos a cor vermelha, verde, azul, amarela e roxo, certo? E vocês vão ver número de atividade e introdução do problema. Qual é o número da atividade que indica? É aqui a quarta, né? Aí vocês vão contornar de vermelho essa quarta questão, essa parte aqui que diz só da quarta questão, em seguida assim sucessivamente, tá bom? Vocês precisam interpretar esse enunciado, certo? Aí seguimos lá para a página 12. Na página 12 diz: observe o placar apresentado e responda. Qual foi a única equipe que venceu a equipe A neste torneio de basquete? Aí você vai responder. Qual foi das equipes? A equipe A, B, C, D, E, F. Aí você vai ver qual foi a única equipe que venceu a equipe A no jogo de basquete. Aí você vai continuar. Para saber a diferença de pontos nesse jogo, que operação matemática é preciso realizar? Vocês lembram que lá na nossa matemática nós descobrimos que a operação que nós temos que usar para trabalhar diferença, problema, é subtração, né, gente? Então, você vai aqui marcar o xizinho D, aí você tem que interpretar, tá bom? Aí nós temos a sexta questão. Para responder as questões C apresentada no problema, qual operação matemática preciso realizar? Aí, para isso, vocês vão ter que ir aqui na questão C da página 10. A questão C diz: quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Para responder essa questão aqui da página 10, quantos pontos a equipe A marcou nesse torneio? Qual operação matemática que eu tenho que usar? Aí você vai interpretar direitinho. A sétima questão, na página 12. A resolução da questão D, apresentada no problema, depende da resposta de quais outras questões? E você vai marcar somente um xizinho na questão correta, certo? E explique sua resposta. Você vai dizer o porquê você marcou essa questão aqui na sétima. Por que você acha que é essa questão que resolve o problema? Aí, em seguida, você vai lá para a questão 8, que diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta o significado com o qual a palavra média foi empregada na questão D do problema matemático. Lembra que lá tem a questão D, diz qual foi a média de pontos dessa equipe por partida. E você vai ver qual, a marcar aqui nesse xizinho na 8, qual o significado da questão média, certo? Aqui as nossas atividades, as nossas questões da nossa atividade de hoje termina na página 12, na 8ª questão, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido, que vocês consigam responder as questões. Qualquer dúvida já sabem, só me mandar mensagem. Tchau, tchau, se cuidem e fiquem com Deus.